Uma grande estrela cai do céu sobre os rios e as fontes das águas, tornando elas amargas. O que seria isso? O que é o soar da terceira trombeta no livro do Apocalipse? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Bom, já cheguei de viagem, foi um momento muito gostoso que passei lá na Paraíba. Depois já corri, já fui para o concílio aqui de pastores da Associação Paulista Leste aqui em São Paulo. E agora estou no distrito para mais um ano de afazeres e de trabalho, né? E quando dá um espacinho, eu corro aqui gravar uns vídeos para alimentar o canal, para estar junto com vocês, né? Escolhi falar sobre as trombetas porque é uma série que ainda não terminei, né? Se você quiser assistir e deve assistir os vídeos anteriores, né? Para você entender, tá aqui, ó, a playlist. Eu falei sobre a introdução do assunto, explicando sobre as trombetas no Apocalipse. Depois falei especificamente da trombeta 1 e depois da trombeta 2. E agora é a terceira trombeta, né? Eu sei que existem vários temas aí, noticiários, né? Coisas do momento acontecendo, né? E aí pergunto, por que, pastor, você vai falar de trombetas? Porque eu acredito que é muito importante esse tema para nós. Então fique até o final que você com certeza vai gostar do que você vai aprender, beleza? O material que eu vou apresentar aqui, um PowerPoint, você pode adquirir acessando o link aqui abaixo. Vai estar lá no grupo do Telegram. Você pode participar do nosso grupo e também baixar todos os arquivos que eu tenho postado lá, inclusive esse PowerPoint, beleza? E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe. Bom, vamos lá então, rapidinho, falar sobre a terceira trombeta. Então fique até o final, que eu tenho certeza que alguma coisa importante para a tua vida espiritual você vai aprender nesse vídeo, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela. Olha aí, olha eu aqui com minha canetinha. Então vamos falar sobre a terceira trombeta, qual é o significado dela, beleza? Vamos lá para o texto. O texto diz o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 10, diz o seguinte: o terceiro anjo, ó, presta atenção nas palavras grifadas, é importante, tá? Tocou a trombeta e caiu do céu, sobre a terça parte dos rios, rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. Interessante que as duas primeiras trombetas também tem fogo, tem fogo, aparece fogo, né? O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, olha só, porque se tornaram amargosas, né? Então vamos desmiuçar palavrinha por palavrinha aqui para você compreender o que é isso, que significado. Entenda que tem um teor muito simbólico aqui. Então o significado dos símbolos, das referências, nós precisamos encontrar na própria Bíblia ou no contexto histórico, beleza? Continuando aqui. Vamos lá, considerações. Primeiro, o terceiro anjo, uma referência aos anjos das igrejas, né? Eu não lembro de ter comentado isso, mas interessante que a Bíblia começa com uma seção de 7 igrejas, onde cada líder, o seu anjo, né, recebe a mensagem para poder compartilhar para a sua igreja, né? São as 7 cartas para 7 igrejas, né? Como diz lá, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, né? Interessante que quando aparece anjos para tocarem a trombeta, o verbo que é usado ali é como se fosse os anjos que já apareceram, não são novos anjos, né? Então são anjos que representam as suas igrejas, os seus períodos proféticos, que estão aí de alguma forma ligados a esse juízo, né? Isso é muito importante para nossa compreensão, ok? Continuando. Caiu do céu, né? E grande estrela. que caiu do céu, que é uma grande estrela. Então a gente vai procurar textos bíblicos para isso, né? Por exemplo, no próprio Apocalipse 1:20 diz que as estrelas são os anjos, né? Das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então a estrela, né? No Apocalipse o significado desse símbolo é anjo, né? O anjo, né? Caiu do céu. Qual foi a anjo, né? A estrela que caiu do céu, né? Nós vamos lá para Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra,
tu que debilitava as nações, Isaías 14:12. Bom, gente, eu creio que essa estrela que caiu do céu é uma referência a Satanás, né? Satanás e a sua influência. De alguma forma, eles... entenda aqui, o juízo divino nem sempre vem por uma atuação de Deus, mas Deus permite que certas coisas aconteçam. Então Satanás ele está operando neste mundo e de alguma maneira Deus permite a sua atuação para que ele, sem que ele queira, né, ele acabe realizando os propósitos de Deus. E as trombetas, como eu falei nos vídeos anteriores, elas são juízos sobre os rebeldes, juízos sobre aqueles que perseguiram o povo de Deus, né? Enquanto as sete cartas elas demonstram características do povo de Deus. Depois você tem os 7 selos, que é o efeito do evangelho nas nações, né? E as trombetas são juízo de Deus contra os inimigos de Deus. Tá? E Satanás, de alguma forma, ele exerce seu domínio e Deus permite que ele crie caos para que a sua vontade, a vontade de Deus seja realizada, né? Então veja que nós temos uma atuação satânica aqui nessa trombeta, né? A permissão de Deus para que Satanás haja, né? E nós vamos entender por que isso, tá? Calma aí. Continuando. Terça parte, né? Como eu sempre tenho falado aqui na nossa série, representa misericórdia ou tempo de graça, diferente das pragas que acontecem a partir do capítulo 15, né? Aqui nós temos não toda a terra sofrendo com isso, né? Então nós vemos aqui uma graça, é o cálice da ira de Deus com misericórdia, diferente das pragas que será sem misericórdia e vai alcançar todos os adoradores da besta. Tá? Então aqui é um juízo sobre uma parte, um povo que tem perseguido, contrariado, enganado, prostituído a verdade de Deus. Ok? Continuando. O que mais aqui? Rios e sobre as fontes das águas, né? O que seria essa expressão aqui, né? As fontes eram vistas como fontes de vida no sentido metafórico em várias passagens do Antigo Testamento. Olha que interessante, separei algumas aqui para você. Ó. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. Percebe aqui que águas é manancial de vida, são palavras de esperança. A palavra em si sacia a sede de alguém. Ó. Que mais? O ensino do sábio é o que? Fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Naquele local, naquela geografia, né, a água era um bem precioso, né, que saciava a sede física das pessoas. Então Deus usa essa metáfora, né, de que as suas palavras, a sua mensagem, ela sacia a vida das pessoas. Né? Que mais? Tem mais texto. O temor do Senhor é o quê? Fonte de vida, para evitar os laços da morte. Que mais? Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Tá vendo? A sua palavra, a palavra do Senhor, né? A sua presença é fonte de vida para as pessoas. Né? Que mais? Ó Senhor, em Jeremias, esperança de Israel. Olha aqui, esperança de Israel. Pega aí. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quer mais textos sobre isso? Então vamos mais textos. Olha que legal. Agora em Isaías, olha o que diz aqui, ó. Os aflitos e necessitados buscam o quê? Água, né? E não as há. E a sua língua se seca de sede. Ó, presta atenção nisso. Ó. As pessoas necessitados buscam água, né? E não encontram. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos denudos, e o que? Fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água, e a terra seca em mananciais. Tá vendo? O Senhor é a esperança, o Senhor é a fonte de vida, suas palavras, a esperança vem dele, né? Que mais? Tem mais texto aqui. Agora em Isaías 58, ó. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais fartam.
Então quem está ligado ao Senhor, vivendo a sua palavra, é um manancial de vida, né? Muito bem, tem mais? Tem mais. E agora, olha que texto bonito. Eis que Deus é o quê? Minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou o quê? A minha salvação. Perceba que minha salvação vai ter uma ligação ao quê? Vós, com alegria, tirareis o quê? Água das fontes da salvação. Perceberam? Ó, que mais? E esse texto aqui é muito conhecido, né? De Jesus. Presta atenção aqui, ó, no detalhe. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e que beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora interessante, a observação que João coloca aqui, ó. Isto ele disse com respeito ao Espírito, olha a ação do Espírito, né? Que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado no céu, né? Isso a gente já estudou no capítulo 5 de Apocalipse, né? Então a água viva aqui está ligada ao Espírito que entraria nas pessoas e as pessoas seriam fonte de água viva, né? Vocês estão percebendo que Deus, a mensagem, a sua palavra está ligado a rios, né? Então veja, caiu uma grande estrela do céu nos rios e sobre as fontes das águas. Então vamos tentar já desenrolar aqui, né? Então Satanás, de alguma maneira, ele se envolveu, ele se misturou nas águas vivas da palavra do Senhor. Como assim? Que negócio é esse? Vamos entender aqui, calma aí. Vamos lá, absinto. Essa palavra aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento aparece várias vezes. E olha qual o sentido de absinto, o que seria, né? Os textos bíblicos empregam a figura do absinto como um símbolo de amargura, tristeza, punição e calamidade. Para quem não sabe, o absinto é uma flor, é uma folha, né? É uma planta, que aí se colocava na água ali, que ela se tornava amarga, tá bom? É isso. E esta planta, esse amargo na água aí no caso, né, era símbolo de amargura, tristeza, punição e calamidade. Aí tem os textos para você procurar aqui. Eu não vou ler todos, senão fica complicado aqui, vai demorar muito, tá? Outra coisa interessante. Moisés, por exemplo, empregou o absinto como uma metáfora, presta atenção aqui, ó, uma metáfora para falar sobre o perigo da idolatria que atraía o castigo de Deus. Então, o fato de Israel estar envolvendo em idolatria, idolatria seria a palavra de Deus desconstituída, tirado o seu sabor, né? E isso atraía o castigo de Deus, né? Então veja, em vez de a gente estar bebendo na água pura, que é Jesus Cristo, da sua palavra, tem muitas pessoas bebendo absinto, água amarga, suja, ruim, de cisternas rotas que este mundo e o próprio Satanás oferece para nós. Estão percebendo? Águas vivas que mata a sede e água amarga que traz um sentido de amargura, tristeza e punição, né? Então que água você quer beber? Da palavra de Deus ou da palavra deste mundo, né? Que tem o sabor, né? Ou seja, que tem como chefe de cozinha Satanás, né? Deixando amarga a palavra, né? Continuando aqui. O profeta Jeremias também usou a figura do absinto para falar do castigo, presta atenção, amargo que Deus derramaria sobre os desobedientes povo judeu. Eu coloquei esses textos aqui, vou colocar aqui, ó. Presta atenção, olha só que importante. Antes, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Balaíns, como lhe ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto, ó, e lhe darei a beber água venenosa. Então, já que vocês não querem me seguir, estão seguindo outros deuses, então vocês não terão esperança, vocês não terão a palavra da verdade, porque agora o que vocês vão ter vai ser a amargura de alma. Então, entendendo? O que mais? Olha outro texto aqui, muito importante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, Deus falando. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores. Isso é o povo de Deus fazendo, né? Para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma. Olha aí. E os moradores de Jerusalém como Gomorra,
como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei, olha lá, com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. É um castigo de Deus. É um castigo de Deus tornando aquilo que era fonte de salvação, de alegria, de esperança, tornando em amargura pela desobediência do povo. Ok? Estamos montando um cenário aqui na cabeça. Então, vamos concluir esse cenário. Primeiro a gente tem que entender que, assim como as trombetas anteriores, o conteúdo é simbólico. E quando o conteúdo é simbólico, os significados a gente procura no Antigo Testamento, tanto na Bíblia como no contexto histórico, no costume, ok? Então assim é importante. Ler o Apocalipse de maneira literal é perigoso, né? O gênero apocalíptico é um gênero simbólico. E os símbolos não podem sair do século XXI, da sua cabeça ocidental, não. Os significados dos símbolos têm que sair da própria Bíblia e do contexto histórico e do contexto cultural. Ok? Então nós estamos respeitando isso. Então entendemos que a terceira trombeta, o seu tocar, é algo simbólico, né? Bom, a terceira trombeta é um juízo de Deus em um período de graça. Por isso que aparece a terça parte, né? Então é um período onde ainda existe graça. É uma punição de Deus, porém existe essa punição é para chamar a atenção para que o povo se converta a Ele. Está entendendo? Deus, ele traz o juízo, ele permite certas coisas que aconteçam em nossa vida para que nos chame a atenção e nos volte para ele. Em vez de a gente beber águas amargas, possamos entender que aquilo é veneno, vai me destruir, eu agora vou beber das águas verdadeiras e puras. Estão entendendo? As trombetas têm como esse objetivo. Primeiro, punir os perseguidores e os malfeitores do povo de Deus. Mas tem um outro objetivo, fazer com que eles se arrependam e voltem para as fontes verdadeiras de águas. Continuando. O toque dessa trombeta, em sequência aos outros toques, nos indica um juízo sobre a igreja cristã. Né? Para quem assistiu o primeiro vídeo, a primeira trombeta caiu sobre o povo judeu, que perseguiu o povo cristão, né? O povo ali... os seguidores de Jesus. A segunda trombeta que nós estudamos, se você não estudou, volta lá, é sobre Roma, que perseguiu o povo de Deus. E agora, interessante, né? Sobre a igreja cristã que nos indica um juízo sobre a igreja cristã, que teve, que teve uma ação, que sofreu uma ação, né? Eu errei aqui, tá bom? Me perdoe o português. Que teve uma ação satânica, olha aqui, que é a grande estrela que cai do céu, né? Que contaminou a mensagem de salvação. Muitos passaram a ter sede espiritual e morreram na fé, bebendo da fonte contaminada. Interessante isso. Então veja, se as trombetas são juízos de Deus, que começaram lá com a primeira, com uma punição sobre o povo de Israel, o povo judeu, né? E depois Roma, agora essa punição é sobre a igreja cristã, que agora começou a flertar com idolatria. Né? É um período, o próximo ponto aqui vai explicar melhor. O período desse juízo é paralelo ao período profético da igreja de Pérgamo. Né? Temos a igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Éfeso demonstra a característica de um povo que tinha uma verdade pura. Né? Depois nós temos Esmirna, uma igreja que foi perseguida pelo Império Romano. Né? E também nós temos a Pérgamo, que se misturou com Roma. Né? Olha lá, a igreja de Pérgamo, próxima ao início do quarto século. Corrupção religiosa, união da igreja e o Estado, né? Através do imperador Constantino. Então olha só. Na primeira trombeta, Deus derrama seu juízo sobre a nação judaica, né, a ponto de permitir que o templo fosse destruído. Depois vem sobre Roma, né, que Roma acaba sofrendo aí um golpe, né, vai se enfraquecendo, né, porque perseguiu e matou muito, derramou muito sangue de cristãos. Só que essa Roma, para não cair, ela acaba se unindo, né, unindo ao cristianismo. Só que ao unir ao cristianismo a igreja primitiva, bonitinha, com a verdade, com a pureza, que foi perseguida, agora começa a ceder e a oferecer águas amargas para o povo, né? E o povo começa a beber em águas amargas
igrejas desses ensinamentos e doutrinas equivocadas. É o momento em que a igreja se une com o Estado e as verdades de Deus começam a ser jogadas por terra. E há um momento, como posso dizer assim, de fome espiritual. É um momento do cristianismo que começa como posso dizer, a se transformar em cristandade, não no cristianismo que nós sabemos que a Bíblia apresenta, né? Mas um cristianismo que se une aos interesses políticos e acabam corrompendo as fontes da salvação, né? Alguns exemplos aqui, né? Adoração a ídolos, oração aos mortos, né? Imortalidade da alma, falso dia de descanso. Então a igreja que tinha a fonte da salvação agora é uma fonte de água amarga. Isso tudo porque Satanás começou a misturar verdade com mentira quando uniu o império com a igreja. Deus permitiu que a igreja cristã passasse por esse momento de trevas, para que ela acordasse e visse que a mensagem que eles estavam pregando não era uma mensagem de salvação, mas era uma mensagem de amargura, né? Era uma mensagem que não trazia esperança. E nós vivemos esse período triste da história, ok? Então, o toque da terceira trombeta está localizado nesse período, tá? Muito bem, concluímos aqui e eu vou voltar aqui na tela para falar com vocês. Perceberam aqui então, gente, que os toques das trombetas são simbólicos. E hoje eu apresentei para vocês de que o toque da terceira trombeta é um juízo sobre a igreja cristã que se misturou com o império, né? Que começou a flertar com o erro, abandonou a verdade, abandonou as fontes das águas e começou agora a oferecer e a beber águas amargas. Assim como no passado Deus prometeu para Israel que se Israel caísse na idolatria, no engano, no erro e abandonasse o Senhor, seguindo seus próprios caminhos, adorando outros deuses, Deus daria águas amargas para eles, né? Era um momento em que a igreja não teria mais esperança, não teria a alegria da salvação, não teria mais a presença de Deus sobre a nação. E o cristianismo passou por esse momento, onde começaram a exaltar o eu, o homem, né? As crenças mundanas e esqueceram da palavra de Deus, ok? Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que apareceu nesse vídeo, está aqui assistindo e está pensando, né? Mas Senhor, será que até hoje eu tenho bebido de águas amargas, águas que não me trarão alívio do coração? Será que eu estou vivendo mentiras, né? Por isso eu desafio você que está assistindo, procure estudar a palavra de Deus, né? Não siga seu pastor, não siga o padre, o bispo, né? Siga a palavra de Deus, porque ela é a fonte de esperança, né? Quem sabe nesse momento Deus está tocando no teu coração para que você rompa certo tipo de preconceito ou uma cultura, né? Porque meu pai foi assim, meu avô era dessa religião, minha avó era assim. E isso não tem trazido para você paz, esperança e alegria. Somente a palavra de Deus vai te trazer esta alegria. Então que Deus te abençoe, te dê águas limpas para que você viva a verdade do Evangelho. Deus abençoe você. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilhe para os nossos amigos e, claro, se inscreva. E lembre-se, né? Vai lá e assiste os outros vídeos que vão te ajudar no teu conhecimento, ok? Um forte abraço, nos vemos a semana que vem, se Deus assim permitir e Ele quiser. Fiquem todos na paz e na graça do Senhor. E lembre-se, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente, Deus abençoe, até, fui!